tratar. Para muitos é um tabu, mas precisa ser discutido e combatido. A saúde mental. A saúde mental. O número de tentativas de suicídio e de suicídios praticados por crianças e adolescentes aumentou significativamente. Tem inclusive dados do Ministério da Saúde que apontam para números registrados até 2021, 2022, se não me engano. Esses números apontam para cerca de quase 1.000 casos registrados por ano no Brasil. E como evitar que isso aconteça? E mais importante, como os responsáveis, escolas e serviço público podem se relacionar para cuidar das nossas crianças e adolescentes? Esse é o assunto da nossa reportagem especial desta segunda-feira. A adolescência pode ser um período turbulento e, às vezes, o problema passa despercebido. Mergulhados em computadores e celulares, alguns jovens cometem atitudes extremas, como suicídio e a automutilação. Um estudo da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, sinalizou que adolescentes mais expostos aos dispositivos eletrônicos manifestaram menores níveis de satisfação com a vida e a felicidade. O uso das telas, o acesso ao celular, que é tão frequente hoje, precisa ser limitado para as crianças e para os adolescentes. Então, é importantíssimo que os pais coloquem, que permitam, assim que permitam o uso das telas, que seja possível o uso das telas, que coloquem limites, estabeleçam medidas de tempo, um tempo diário para que a criança use, coloquem regras. E mais do que isso, além de colocar limites no uso das telas, é importante que as famílias, as comunidades, as escolas promovam outras formas de relacionamento. Dados do Ministério da Saúde apontam que, por ano, cerca de 1.000 adolescentes cometem suicídio no Brasil. O levantamento é baseado em registros do Ministério da Saúde. No comparativo, entre 2016 e 2021, houve um aumento de 50% no número de adolescentes de 15 a 19 anos que tiraram a própria vida. No Hospital Pequeno Príncipe, que é referência em pediatria no Brasil, os atendimentos de casos de tentativa de suicídio subiram mais de 500% nos últimos anos. Foram 9 registros em 2019, número que saltou para 56 em 2022. Para a coordenadora do Serviço de Psicologia do hospital, isso representa um alerta. Crianças e adolescentes que vêm para o hospital, vêm procurar os serviços de saúde, cujas famílias procuram o serviço de saúde por tentativas de suicídio ou por automutilação, nos mostram um estado de desespero, um estado em que essa criança, esse adolescente já não encontra recursos, tanto recursos internos, os recursos que ele pode lançar a mão para enfrentar as suas questões, mas também, provavelmente, essa criança, esse adolescente não encontrou ajuda externa. Existe uma preocupação, segundo Angelita, com a subnotificação, que é quando os casos acontecem, mas não são comunicados para o sistema de saúde. A especialista destaca que crianças e adolescentes podem sofrer com questões psicológicas como qualquer pessoa. Quando o adolescente, a criança se mostra muito diferente do que ele vinha sendo, do que ele é, da personalidade dele, e quando ele vai mostrando também um desinteresse pela vida, um desinteresse pelas coisas em geral, uma falta de vontade, ou comportamentos bastante alterados no sentido de dificuldades com o sono, dificuldades com a alimentação, seja por comer demais ou não comer, dormir demais ou não dormir. As alterações que mostram extremos de comportamento devem ser olhadas com cuidado. Por isso que é tão importante que, ao perceber esses sinais muito evidentes e sinais de alerta, os familiares procurem assistência médica, assistência especializada, Então, serviço de psicologia, um serviço de psiquiatria, um pediatra, um médico da família, um médico do posto de saúde, mas que recorra a algum tipo de serviço de saúde que possa ajudar. Rosineide é técnica pedagógica da Secretaria Estadual de Educação e acredita que a escola tem papel fundamental no acolhimento dos adolescentes.
O acolhimento é no momento que o profissional percebe, é ele fazer com que a criança se sinta segura em dizer para ele o que está acontecendo, né? Esse acolhimento não é um acolhimento no sentido de clinicar, não é um acolhimento no sentido de estar ali enquanto confessionário, é um acolhimento humanizado, no sentido de fazer com que a criança se sinta segura com aquele profissional que ela escolheu na escola para falar o que ela está passando, né? A violência virtual, como o cyberbullying, tem sido uma dificuldade enfrentada nas escolas. Muitas vezes essas violências elas acontecem atrás, né, nas redes sociais, atrás de um computador, né, se protegendo com o celular, que é uma falsa ideia de proteção, e elas são muitas vezes mais cruéis, né? Isso se reflete muitas vezes na escola, reflete no aprendizado, reflete em estar na escola, em permanecer na escola. Para prevenir os casos, a Secretaria de Educação criou uma cartilha que orienta professores a reconhecer os sinais. Nós temos trabalhado no estudo e planejamento, temos formações durante todo o ano, temos produção de material, temos um guia, que é um guia de protocolos, que a gente utiliza as equipes gestoras e pedagógicas para fazer encaminhamento das situações de violência que acontecem intra e extraescolar. A nossa ideia é que as violências não aconteçam, né? A gente trabalha na prevenção, no respeito, mas se elas acontecerem, existem esses protocolos, né, que ajudam a escola a fazer encaminhamentos mais assertivos. Além de ficar de olho, é preciso oferecer ajuda e dar exemplo. Cuidar da saúde mental, da nossa própria saúde mental, né? Enquanto educadores, enquanto profissionais, enquanto pai, mãe, enquanto família, é um caminho para a gente cuidar da saúde mental das nossas crianças também. Olha, se você pai ou responsável precisar de alguma ajuda para lidar com uma situação semelhante a essa, enfim, em casa, a gente tem um serviço muito importante, o Centro de Valorização da Vida, que oferece atendimento emocional e de prevenção ao suicídio de graça. A nossa Beatriz Brenner tem os detalhes para a gente. Bia! É isso, Jasson. O CVV, como você falou, né, o Centro de Valorização à Vida aqui de Curitiba, fica no bairro Água Verde. A gente está bem aqui para mostrar para vocês esse espaço que faz o atendimento todo por telefone, também por e-mail, para pessoas de todo o país. E é interessante, o Ricardo Cunha mostra essa faixa aí para vocês, porque eles também têm esse grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio. Toda a primeira terça-feira do mês e também na terceira terça também de cada mês, esses horários diferentes aí aqui na Rua Carneiro Lobo, número 35. Importante sempre ter esse endereço aí para qualquer tipo de emergência envolvendo essa situação emocional, essa situação também, né, de suicídio, de tentativa de suicídio, tanto para pessoas que passaram por isso, que tentaram, mas sobreviveram, ou aquelas que estão com esse tipo de pensamento nesse momento. Não cabe julgar, cabe acolher, e é isso que o CVV faz. Por isso é importante. Você que é familiar de alguém que está passando por isso e você precisa de ajuda também para ajudar esse seu parente, ou simplesmente você aí está passando por algum momento difícil, chegou a ter esse tipo de pensamento, você pode buscar ajuda. Os voluntários do CVV atendem 24 horas por dia numa escala de plantão que não para. O número é 188. É só você digitar aí no seu celular 188 no telefone que você vai entrar numa fila de espera. Vai ter alguém para te ouvir, para poder te ajudar a entender exatamente o que você está sentindo e, é claro, prevenir o suicídio. Isso é muito importante. O CVV fica assim fechado nesse momento porque os voluntários, eles podem atender de onde eles estiverem, em casa, no trabalho ali, no momento de folga que eles estiverem, eles podem se ajeitar ali na estação de serviço deles e fazer imediatamente esse trabalho voluntário. Gente, no último ano ali, mensalmente, mais de quase 4 mil atendimentos foram feitos pelos voluntários daqui de Curitiba. A maior parte por telefone, mas também existe essa disponibilidade de serviço por e-mail. A gente volta a reforçar. Em qualquer sintoma, sentimento, pensamento, não tem aí medo ou vergonha, diz que 188, porque aí é uma oportunidade de salvar vidas. Eu quero reforçar também para quem pode ser voluntário, são 4 cursos por ano aí que o CVV de Curitiba costuma ofertar. É só você buscar aqui a unidade, buscar informações também com a equipe
que você pode ali se cadastrar para fazer parte dessa equipe de voluntários. É o cvv.org.br, a página que você pode entender também como colaborar de onde você estiver. É uma ajuda para todos, então, e o recado dado aí para vocês. Jason. Obrigado, Bia, pelas informações. Acho que esse número de telefone é importante você ter. 188. Antes o problema estava na rua, hoje o problema está no quarto. Na criança, no adolescente fechado dentro de casa. Jason, ninguém gosta de falar sobre suicídio. É um assunto que se evita muito, né? Tanto o suicídio quanto a tentativa do suicídio, mas não é se evitando o assunto que ele vai deixar de existir. Pelo contrário, para a gente ter a segurança de poder se ajudar e ajudar outra pessoa, a gente tem que ter conhecimento. Então, se a pessoa em algum momento fala que vai se matar, acredite que isso pode acontecer, é um pedido de socorro. Se você tem esse pensamento, acredite que isso possa acontecer. Vá em busca do socorro. É difícil, extremamente difícil, por quê? Porque a pessoa sente que nem ela leva a sério essas circunstâncias com ela, e isso acaba agravando a situação. Então, existe como buscar apoio? Busque apoio para si e para as pessoas no seu entorno, para que se evite uma situação que gera uma sensação de culpa para todo mundo, para quem fez a tentativa e sobreviveu, e por isso é importante um apoio ao sobrevivente, e também as pessoas que estavam no entorno dizem assim, mas será que eu vi os sinais e eu não fui capaz de identificá-los para ajudar? Então é importante sim, não ter vergonha nenhuma, é algo que acontece, é uma situação de um prejuízo mental momentâneo, mas se você buscar ajuda. Muito bem, vamos mudar de assunto aqui agora.